Lição 1. A nova vida como discípulo de Jesus. Versículo-chave. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, 2 Coríntios 5,17. Leitura semanal. Quero convidar você a ter uma rotina de leitura. São alguns versículos que esclarecem como a nova vida com Jesus deve ser. Segunda-feira, João 3, versos 5 a 8, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se admire pelo eu ter dito: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Voa ou escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Terça-feira, 1 Pedro 1, verso 23. Pois vocês renasceram, não de semente perecível, mas de semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Quarta-feira, Romanos 6, verso 4 ao 7. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se de fato nos unimos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quinta-feira, Gálatas 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sexta-feira, Efésios 4, verso 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Sábado, Tito 3, verso 5. Ele nos salvou, não por causa de atos de justiça que tenhamos praticado, mas devido à sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Domingo, 1 João 3, verso 9 todo. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. É importante mantermos a leitura em dias, é por isso, todos os dias da semana, através dos grupos enviaremos o versículo do dia, seguindo com lição. Ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passando pela conversão e regeneração espiritual, experimentamos uma nova vida da parte de Deus em nós. Essa nova vida nos conduz ao caminho do discipulado, como uma jornada de crescimento e amadurecimento em Cristo e nas verdades da Palavra de Deus. E quais são os objetivos? Estudar acerca do significado nova vida, conversão e regeneração. Refletir sobre os resultados dessa nova vida que devem ser evidenciados em nós. Explanar a respeito da relação entre a nova vida e o discipulado com Jesus. Para entendermos melhor o que vem a seguir, precisamos compreender o significado de discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus implica em receber e manifestar um novo modo de vida. Dessa forma, receber a Cristo como Senhor e Salvador implica em tornar-se seu discípulo. Nessa jornada, passamos por um processo de conversão, de mudança completa de vida. Ela é conduzida pela fé e o arrependimento, nos fazendo iniciar nossa jornada com Jesus no discipulado. Ser discípulo de Jesus significa receber e manifestar um novo modo de vida completamente radical, que se baseia no desenvolvimento de comportamentos, sentimentos e ideias corretas sobre Deus e a realidade experimentadas a partir da conversão. Então, fazer o discipulado é uma jornada que dura a vida inteira. Tornar-se um verdadeiro seguidor de Jesus exigirá dependência total do Espírito Santo em nossas vidas, e um esforço pessoal para desenvolvermos a nova existência que Cristo está gerando em nós. Uma vez que recebeu a Cristo como o seu Senhor e Salvador, você também recebeu uma nova vida. E a partir do momento em que nos convertemos, essa vida nova nos coloca no caminho do discipulado. Discipulado significa basicamente o ato de seguir a Jesus. É o ato de resposta obediente de cada pessoa ao chamado de Cristo que diz: siga. Nessa relação, ele é o nosso mestre e nós somos os seus aprendizes discípulos. O discipulado é um processo que leva toda uma vida, portanto, receber a nova vida da parte de Deus nos torna discípulos de Cristo na caminhada da vida cristã. Entendendo minha nova vida em Cristo. Quando tomamos a decisão de receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos pela experiência da conversão, ou seja, mudamos de direção quando em arrependimento e fé na pessoa de Cristo. Repudiamos o pecado e nos rendemos completamente a Deus. Nesse momento, se dá o que a Bíblia Sagrada chama de novo nascimento, que é o ato de recebermos uma nova vida da parte de Deus. O termo utilizado para refer-se
a esse fato é regeneração. A regeneração é o processo pelo qual o Espírito Santo nos transforma de pecadores em uma nova criatura pelo poder de Deus, como resultado da obra de Cristo por nós. É um ato divino que concede àqueles que se arrependem e creem no Evangelho uma vida nova. O pastor e teólogo pentecostal Daniel Pecota define: a regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. A Bíblia usa algumas imagens para descrever essa experiência. Regeneração como um novo nascimento. Em João 3, verso 8, aqueles que entrarão no reino de Deus são os que nasceram do Espírito. Isso significa que essa nova vida é resultado e condição de pessoas verdadeiramente salvas por Cristo. Não é um mero aperfeiçoamento da vida anterior, mas o nascimento de uma nova vida em Deus. É um ato de Deus, não algo feito por nós que nos torna filhos dele. Regeneração como purificação, Tito 3, verso 5 e 6 diz que ele nos salvou. Devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É como se Deus lavasse nossa alma das impurezas da vida anterior, recebendo novidade de vida simbolicamente expressa no batismo nas águas. Implica em não viver mais na prática constante do pecado e impureza. Regeneração como vivificação. Somos salvos, não somente pelo lavar regenerador, mas também pelo lavar renovador do Espírito Santo. Em Colossenses 3, verso 10, fala-se dos que se revestiram do novo, e que está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Diz respeito a uma vida abundante que Deus está gerando em nós, de acordo com o propósito para o qual Ele nos criou. Regeneração como uma nova criação. De acordo com 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou ainda, Efésios 2, verso 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O resultado prático dessa ação de Deus é uma transformação radical da nossa natureza, caráter, desejos e no foco de nossa vida. Regeneração como ressurreição. Lemos em Efésios 2, versos 5 e 6 que Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Apesar do pecado nos ter deixado como mortos espirituais, em Cristo, Deus nos ressuscita para uma nova vida, para a glória do seu nome. A regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, da nossa experiência de Cristo e do Espírito e do nosso caráter moral. Nossa nova vida como discípulos de Jesus se inicia quando experimentamos e compreendemos a obra da regeneração de Deus para nós. Os resultados da nova vida de Deus em mim. O que se deve esperar de mim uma vez que recebi a obra de regeneração de Deus na minha vida? As Escrituras nos afirmam que quando nascemos de novo experimentamos 3 realidades. Nos tornamos filhos de Deus, recebendo todos os benefícios dessa filiação. Em Gálatas 4, versos 5 ao 7 diz que Deus, em Cristo e pelo seu Espírito, nos adotou como seus filhos. Somos agora membros e participantes da família de Deus. A regeneração envolve nossa união espiritual com Deus e Cristo mediante o seu Espírito. Nossa nova vida em Cristo se evidencia em uma vida justa, íntegra e correta. 1 João 2, verso 29. No abandono de uma vida dominada pelo pecado. 1 João 3, verso 9. No amor para os outros com o amor de Deus. 1 João 4, verso 7. Crer de maneira convicta em Cristo. 1 João 5, verso 1. Viver pela fé, de forma a vencer o sistema pecaminoso do mundo. 1 João 5, verso 4. Buscar conhecer e crescer na palavra de Deus. 1 Pedro 2, verso 2. Praticarmos boas obras. Efésios 2, verso 10. Permitir que Jesus viva através da minha vida, pela fé, renunciando viver da maneira como quero. Estando agora crucificado com Cristo. Gálatas 2, verso. A nova vida em Cristo é operada na vida do pecador por obra do Espírito Santo. João 3, verso 5. Como resposta à pregação do Evangelho, Romanos tem, versos 8 e 9. Transformando o homem morto no pecado em nova criatura. Efésios 2, versos 1 ao 4. Uma vez regenerado, nossos pensamentos agora são alinhados com os de Deus. Colossenses 3, verso 10. O entendimento se abre para as coisas de Deus, coisas que noutros momentos não eram compreensíveis ao homem não regenerado. Nosso sentimento também é afetado, havendo prazer pela presença de Deus. O salmista expressa: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, verso 11. A cruz é vista como a expressão máxima do amor de Deus, e a resposta a esse amor é o amar, pois nós o amamos a Ele porque Ele nos amou. 1 João 4, verso 19. A vontade humana, outrora escravizada pelo pecado e desejos carnais, agora é sujeita à vontade de Deus, porquanto o regenerado
Busca as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 3, verso 1. E por isso qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3, verso 9. Sua consciência é purificada. Hebreus 9, verso 14. Se torna sensível à voz de Deus. A nova vida e o discipulado com Jesus. Tendo experimentado a conversão e a regeneração, iniciamos o caminho do discipulado com Jesus. O discipulado é uma jornada de transformação contínua na qual o indivíduo vai progressivamente se tornando mais parecido em caráter e propósito com Jesus. Ele envolve todas as dimensões da vida e é paulatino em sua natureza, pois implica num crescimento constante de intimidade com Cristo. O discipulado foi o método utilizado por Jesus para formar e desenvolver seus seguidores. Viver como discípulo é manifestar uma vida de serviço a Deus e aos outros, bem como a formação de outras pessoas que também passam a seguir Jesus. O pastor John Johnston define o discípulo de Cristo como uma pessoa que apresenta constante crescimento espiritual em semelhança ao próprio Cristo. Em Mateus 16, verso 24, Jesus declarou: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Desse texto, podemos aprender implica o cálculo e comprometimento com os custos. O discipulado não é uma obrigação, mas um convite amoroso. Permanecemos nesse caminho quando calculamos e nos comprometemos com os custos que ele implica. Nutre-se de um desejo profundo de ser como Jesus. É necessário um comprometimento afetivo total. Enquanto o desejo de ser como Jesus não for tudo o que arde em nosso coração, nenhuma mudança poderá acontecer. O discipulado é ter Jesus como nosso guia e imitá-lo. Implica um esvaziamento de si mesmo. É se esvaziar do egocentrismo e dos desejos carnais, mundanos, para poder ser cheio do próprio Cristo. É um caminho que implica até as últimas consequências. A cruz fala do preço que implica seguir a Cristo. Não é um lugar que chegamos, mas um caminho que estamos sempre seguindo. O caminho se renova todo dia. Quanto mais andamos com Jesus, mais reconhecemos a necessidade de segui-lo sempre uma vez mais. Concluímos que, ao ter recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu uma nova vida através da obra de regeneração e se tornou um discípulo de Cristo. Essa experiência deve lhe conduzir ao entendimento da sua adoção como filho de Deus, da sua comunhão com Ele e dos resultados práticos que devem surgir na sua vida. Agora você inicia uma caminhada no discipulado com Jesus e deve segui-lo como mestre que conduz a sua vida. Espero ver você em breve. Até a próxima aula.